Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então. Agradeço ao Gustavo, que está aqui presente, a Ana, o Roberto, que também é defensor público, que legal. Elias, que é oficial de cartório, muito legal. Uma turminha muito boa aqui, pessoal muito estudioso, que legal. Vamos iniciar o bate-papo então. Mais uma vez, vamos iniciar o plantão de dúvida da pós de notarial e registral, com ênfase em regularização de imóveis, uma pós bem bacana, bem completa. E hoje eu quero trazer para você um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a regularização de imóveis através da possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial, que já foi tema da nossa aula, mas nós vamos trabalhar esse tema porque nós temos uma novidade que acabou de sair do forno. Muitas normativas estaduais surgem para complementar esse procedimento. E isso aconteceu agora recentemente. O Tribunal de Justiça de São Paulo também proferiu as normas da corregedoria para regulamentar melhor essa questão da adjudicação compulsória extrajudicial. Então vamos estudar, é um tema que merece uma atenção especial para que a gente possa, de fato, dominar esse assunto, tá bom? Vamos lá. O Instituto da Adjudicação Compulsória é um instituto antigo. Na verdade, nós temos aí o uso da adjudicação compulsória lá no passado, desde o momento que nós tínhamos um decreto que regulamentava o assunto. A adjudicação compulsória é antiga. Quando nós falamos de adjudicação compulsória, nós temos a ação de adjudicação compulsória, inclusive na figura inversa, de 12 anos para cá, é muito utilizada no cenário do direito civil, do direito imobiliário. É a ação que tem força de obrigação de fazer, mas mais que uma ação de obrigação de fazer, é uma ação que nós podemos usufruir dela para obrigar o vendedor a transferir a propriedade, uma vez que ela esteja paga pelo comprador, ou vice-versa, né? O vendedor pode obrigar o comprador a transferir também. Então, é importante lembrar, é importante saber que a adjudicação compulsória, já no cenário jurídico, já é antiga. Né? Já é antiga como ação já é muito antiga. A adjudicação compulsória, na figura inversa, surge a partir do momento que a justiça, a jurisprudência entende que é possível o vendedor também fazer a ação contra o comprador. Por que nós fazemos a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a adjudicação compulsória, literalmente, ela obriga. Por mais que a sentença seja no sentido de obrigar o outro a transmitir, a adjudicação compulsória, se o vendedor ou comprador não transfere por livre e espontânea vontade, a carta de adjudicação, que é um documento expedido pelo juiz, juíza, pelo Poder Judiciário, vai suprir essa necessidade e vai resolver a questão. Então, por isso, a adjudicação compulsória se tornou tão importante nesse cenário. Porque é uma ação que vai resolver, não é simplesmente uma obrigação de fazer, é uma ação que vai resolver, uma vez que nós temos a possibilidade de regularizar imóveis através da adjudicação da forma inversa e através de carta de adjudicação. Então, é fato, né? É fato que nós podemos usar. A adjudicação compulsória, ela aparece, as suas evidências, lá no decreto 58 de 1937, inclusive no artigo 22. Surge a adjudicação compulsória ali. Olha o momento que nós estamos falando quando surge a adjudicação compulsória. 1937, gente, com o decreto 58. O artigo 22 já fazia menção da adjudicação compulsória. Tivemos a súmula também, a súmula 239, que regulamentou muito bem a adjudicação compulsória no sentido do Superior Tribunal de Justiça, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que acabou qualquer discussão a respeito da necessidade ou não de fazer a averbação do contrato compra e venda, do compromisso, para poder usufruir da adjudicação compulsória. Essa súmula separou a água do vinho, porque eu posso fazer a adjudicação compulsória independente da averbação ou não. Então, uma súmula muito importante que deve ser comentada também. Toda vez que eu penso em adjudicação compulsória, eu vou lembrar que a adjudicação compulsória é uma ferramenta judicial, e hoje, atualmente, extrajudicial, que visa o registro da propriedade de um imóvel em favor de alguém que possui o direito real adquirido, mas que não tem a documentação correta exigida em lei. Essa ferramenta é uma ferramenta considerada de direito processual, cujo objetivo é garantir o contentamento do direito real ou pessoal à aquisição da propriedade do imóvel comprometido. Esse é o grande objetivo da adjudicação compulsória. Do mesmo modo, gente, a adjudicação compulsória é um método de obter, sim, judicialmente uma sentença que permuta, né, a declaração da vontade do promitente vendedor, lembrando que pode ser usada pelo comprador e vendedor,
visto que essa sentença vai substituir, ela é substitutiva, através da carta de adjudicação e valerá como um título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador. Então, essa carta de adjudicação, que é expedida pelo Poder Judiciário na ação judicial de adjudicação, é um título apto a transferir a propriedade. Além do mais, há situações onde o promitente vendedor encontra, de fato, a resistência do promitente comprador em receber a escritura e registrar a propriedade em seu nome. E esses episódios são conhecidos também como adjudicação compulsória inversa. Então, fato que a adjudicação compulsória inversa já é uma realidade. A previsão legal, então, da adjudicação compulsória, ela é encontrada assim no Código Civil. Nós temos o artigo 1418 e o Decreto-Lei 58/37. E, contudo, a adjudicação, de fato, também, a partir da súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos aí o entendimento que não existe a necessidade ou pré-requisito ou um pressuposto de ter averbação para poder usufruir da adjudicação. Ficou muito evidente, muito claro isso. As regras da adjudicação compulsória estão previstas, sim, em diversas espécies de execução também. Da execução por quantia certa, é comum fazer a adjudicação compulsória. Nós temos o artigo 876, que também trata da adjudicação, e o 825 também. Ela está presente, sim, entre as formas de expropriação de bens para o pagamento de dívidas, que são de acordo com o artigo 825 do novo CPC, a expropriação, que consiste em adjudicação, alienação e também apropriação de frutos e rendimentos de empresas ou estabelecimentos de outros bens também. A adjudicação é uma forma preferencial, gente, e nós temos que lembrar isso, é muito importante, de expropriação de bens. No novo CPC, podemos dizer que é de expropriação de bens, sim, tendo prioridade sobre outras formas. Isso se dá pelo caráter do próprio novo CPC, que procura resolver os conflitos da forma menos demorada, mais séria e mais conciliatória possível, ou seja, das formas indiretas que um credor possui para receber a quantia que tem direito, ela se mostra preferível sobre a alienação ou apropriação de frutos e rendimentos. Então, um ponto importante também. Quem tem direito à adjudicação compulsória? Vamos lá, vamos relembrar isso também antes da gente entrar na nova regulamentação. O credor da execução não é a única pessoa que tem direito a pedir a adjudicação de bens expropriados. Não é. O parágrafo 5º do artigo 876 do novo CPC esclarece as pessoas habilitadas a pedir a adjudicação de bens da seguinte forma. E aí o parágrafo 5º esclarece muito bem. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados pelo 889, incisos 2 e 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, também pelo companheiro e pelos descendentes ou ascendentes do executado. Então, o rol do artigo ali do parágrafo 5º traz de forma bem detalhada isso. Essa é a adjudicação compulsória que estávamos acostumados no dia a dia. A adjudicação compulsória do dia a dia. E aí vem, recentemente, também saindo do forno, a Lei 14.382, a adjudicação compulsória na figura extrajudicial. Em junho de 2022, foi sancionada a Lei 14.382, que alterou a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, regulamentando a possibilidade de adjudicação compulsória extrajudicial de imóveis que sejam objeto de promessa ou de cessão. Nos termos da lei, que houve a inclusão do artigo 216b na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, o artigo é muito claro. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa e venda ou cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis, da situação do imóvel nos termos desse artigo. Ou seja, não é pré-requisito fazer a adjudicação compulsória no cartório ou fazer a adjudicação compulsória judicial. Eu posso escolher a melhor opção, que entenda para o caso concreto. Não é pré-requisito uma nem a outra. Eu posso optar pela melhor modalidade de procedimento, a qual se adapta ao caso concreto. Então isso é importante. A nova redação estabelece ainda, no parágrafo 1º do artigo, que é legítimo o requerimento de adjudicação compulsória realizado pelos representantes legais, advogados. Tem que ter advogado. É uma forma originária. O projeto de lei, inicialmente, não fala de escritura pública, da obrigatoriedade de ata notarial, mas essas normas da Corregedoria, de fato, essas normas estaduais, dos respectivos tribunais de justiça, já
contradizem a própria lei, porque elas exigem a ata notarial. Hoje o entendimento, mesmo naqueles estados que nós não temos uma regulamentação específica sobre o assunto, é que o cartório exija a ata notarial sim. Então, por mais que a lei fale não, as normas da corregedoria, e por analogia os estados que não têm, as normas estaduais, o entendimento que sim, tem que ter a ata notarial feita pelo tabelião de notas, mesmo que seja uma forma derivada, não importa, não originária, derivada de aquisição de propriedade. O promitente vendedor, por qualquer de seus cessionários, ou promitentes cessionários, ou ainda pelos seus sucessores, pode usufruir. Promitente vendedor também, adjudicação compulsória inversa. A lei, gente, tratou sim de especificar quais são os documentos que precisam ser apresentados no serviço do cartório de registro de imóveis competente para que se proceda a adjudicação compulsória extrajudicial. E aí eu trago para você, além da ata notarial, que essa é a novidade dessas normas da corregedoria, a novidade da nossa aula, diante do que foi estabelecido na lei, o instrumento de promessa de compra e venda, ou a cessão ou a sucessão, quando houver fato, a prova de adimplemento também, que se dá pela celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contados a partir da entrega da notificação extrajudicial, as certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, que demonstra a inexistência do litígio envolvendo o imóvel em questão, o comprovante de quitação de TBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis, a procuração que forneça os poderes necessários ao representante legal da parte, e também cabe ressaltar também que o texto sancionado retirou a lista de documentos por veto, por meio de veto, a exigência da lavratura da ata. Olha que estranho, né? O texto original tinha a lavratura da ata. O que temos na lei não exige a ata, mas as normas da corregedoria voltam atrás e falam, não, precisa da ata sim. Hoje o entendimento é que precisa a ata. Naqueles estados que tem a norma na corregedoria, precisa da ata. E aqueles estados que não tem, por analogia, está sendo aplicado também. Então é interessante, né, essa mudança de pensamento, mas faz parte, o direito é muito dinâmico. Hoje, por mais que alguns estados não tenham uma regulamentação sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, o entendimento por analogia dos cartórios deve ser praticado que, sim, tem que ter a ata notarial, ok? Outra pergunta que eu quero responder para você aqui também, quando cabe uma ação de adjudicação compulsória? Isso tem que ser respondido, porque se cabe a ação de adjudicação compulsória, cabe também, em regra, a adjudicação compulsória extrajudicial. Lembrando que o extrajudicial não pode ter litígio. Na prática, alguns dos casos que ensejam a ação de adjudicação compulsória são, normalmente, casos específicos. Entre eles, quando houver recusa do vendedor em realizar a escritura de compra e venda, quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura de compra e venda, quando o vendedor não puder ser localizado para realizar a outorga, quando o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a lavratura da escritura, causando transtornos ao vendedor, pois esse permanece sendo responsável pelo imóvel, por exemplo, em relação às obrigações tributárias, enquanto sua propriedade não for formalmente transferida. Então, um ponto importante também. É importante observar que, na prática, tanto o comprador quanto o vendedor têm um direito real relativo ao direito do bem. Isso é importante. Em outras palavras, ambos podem entrar com ação de adjudicação compulsória, isso se os seus interesses na compra e venda estiverem ameaçados. Tá? Então, um ponto importante também. Outra dúvida que é uma dúvida pertinente também, é uma pergunta muito comum, quais são os requisitos para fazer a adjudicação compulsória, a ação ou procedimento de adjudicação compulsória? Eu acho que o principal requisito é ter um contrato bem feito, inclusive, bem elaborado, com eficácia. A promessa de compra e venda do imóvel por meio de um instrumento particular, público ou particular é necessário, público ou particular. Inclusive o artigo 1417 esclarece muito bem isso. Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Outro ponto que eu quero trazer para você é que, embora os tribunais reconheçam o instrumento não registrado como direito à aquisição, o registro do contrato na matrícula traz a maior verdade esse direito de fato. Né? O artigo 1418 esclarece também que o promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda conforme o dispositivo no instrumento preliminar. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Então nós temos aí dois artigos que vão fundamentar. Mas eu diria também
que é muito importante para que a gente consiga sucesso na adjudicação compulsória, principalmente no formato extrajudicial, a inexistência de arrependimento da promessa. A existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda do imóvel e a quitação do valor pelo promitente comprador, sendo a parte ré apenas a possuidora indireta do imóvel, o qual fora dado em garantia a um contrato de alienação fiduciária, tem-se como incabível a adjudicação compulsória pretendida, conforme a jurisprudência já nas ações de adjudicação compulsória, e o fato não vai mudar em relação ao extrajudicial, então é um ponto importante também. Outra pergunta que também vem à baila é em relação ao prazo prescricional, né, gente? O prazo prescricional. Sempre foi uma discussão, não só na adjudicação compulsória, mas nas ações petitórias, né, como ação reivindicatória, se teria ou não prescrição de direito de propriedade, mas o entendimento nesse sentido, hoje pacificado, o pedido de adjudicação compulsória, por se tratar do exercício de direito potestativo para obtenção de uma tutela jurisdicional de natureza constitutiva, não se sujeita ao prazo prescricional. Isso ocorreu em 2015, foi em 2015. A quarta turma, em 2015, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, foi votado por forma unânime, inclusive para que a ação de adjudicação compulsória seja considerada imprescritível e não sujeita ao prazo decadencial. Esse recurso que também ficou muito conhecido, tivemos o agravo interno desprovido desse recurso e ficou muito conhecido porque meio que pacificou a questão. Essa decisão foi tomada em vista da ausência de previsão legal sobre o assunto, e esse permanece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme o acordo do agravo interno de 2018. A adjudicação compulsória é, portanto, imprescritível. Depois de dar início à ação, todavia o advogado está sujeito aos prazos previstos no novo CPC, no atual CPC, não falo mais novo porque já é antigo, né? Para cada rito do processo. É necessário também ficar atento para não prejudicar o cliente em relação a esses prazos ou atrasos, isso é muito importante para não dar confusão. De acordo com o atual CPC, uma pergunta que é feita também constantemente de quem é a competência da ação de adjudicação compulsória. Na ação é fácil de resolver. E no extrajudicial? O imóvel objeto, o cartório do imóvel objeto. Ou seja, o cartório competente pelo imóvel. Não tem como errar na adjudicação compulsória extrajudicial. Sempre nós temos um cartório que é competente pelo aquele imóvel, é lá que eu vou protocolar, prenotar, né, requerer a adjudicação compulsória extrajudicial. No âmbito judicial não é comum ações que levantam possíveis divergências de competência na ação de adjudicação compulsória. Dos julgados realizados em vários tribunais de justiça estaduais, vamos concluir de fato, de forma pacificada, que o entendimento é que a competência pertence ao juízo da vara civil. Isso eu estou falando no caso da adjudicação compulsória judicial. No caso da ação, no requerimento de adjudicação compulsória extrajudicial, o cartório competente. Importante. Eu quero também, a seguir, citar alguns juízos que não são considerados competentes para a adjudicação compulsória. Vara de registros públicos, que é uma vara comum, especializada em uso capião, e a vara de sucessões, também não seria a vara mais comum. A grande diferença da adjudicação compulsória e do uso capião é que as ações de uso capião, o requerimento de uso capião é uma forma originária, já a adjudicação compulsória é uma forma derivada. Claro, derivada. São ferramentas utilizadas para a regularização, ambas são ferramentas utilizadas para a regularização de imóveis, de forma específica, no que diz respeito à decretação da propriedade. Isso é o resultado efetivo de duas medidas que declaram o direito, o interesse, né, de se tornar proprietário. Só que são medidas diferentes porque uma originária é outra derivada, então tem requisitos diferentes. Então é importante a gente tratar sobre isso. Mesmo que muitas vezes os procedimentos possam acabar se confundindo por parte de alguns operadores do direito, existem grandes diferenças entre os dois tipos. Enquanto na adjudicação compulsória existe provas de aquisição da legítima do imóvel, por contrato de compra e venda, dação de pagamento ou qualquer outro tipo de instrumento, além da comprovação de quitação do preço, que muitas vezes não é tão fácil de se obter. Já no procedimento de uso capião, seja judicial ou extrajudicial, não é obrigatório ter a existência de provas, né, de todos os elos desse negócio, dessa corrente, porque no uso capião é uma forma originária. Basta estarem cumpridos os requisitos do tempo, que varia de 2 até 15 anos, dependendo da modalidade do uso capião. Vamos lembrar que tem mais de 36 espécies, e da situação que demonstra o interesse e do fato de ser dono. O animus domini, a alma de dono. Então é importante bater um papo sobre isso.
É importante mencionar também que é possível somar os tempos de posse na uso capião entre diferentes proprietários. Já na notificação compulsória isso não é possível. Então também outro ponto, também interessante. Os procedimentos de adjudicação compulsória são feitos exclusivamente via judicial ou agora no cartório, mas eu tenho outros requisitos que devem ser apresentados, né, para que eu possa ter sucesso na demanda. Então, atenção em relação a isso. Vamos lá. Nesse tipo de transação, eu preciso lembrar então que eu preciso, nesse tipo de transação, nessa ferramenta de regularização de imóveis, a lei esclarece muito bem, e as normas da corregedoria de alguns estados, eu preciso ter, para usar a adjudicação compulsória extrajudicial, eu preciso, no primeiro momento, ter o instrumento de compra e venda ou requerimento de cessão. A prova do inadimplimento, do pagamento, que se dá através de uma celebração de um recibo. As certidões de distribuidor forense, as certidões de distribuidor civil, eu preciso. Lembrando que essas certidões são necessárias da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, ok? Que demonstram a inexistência de litígio, senão não dá para fazer no cartório. Preciso do comprovante de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. A procuração com poderes específicos, essa é uma pegadinha também. E agora, um entendimento que eu preciso da ata notarial, por mais que a lei diga algo contrário, mas por analogia, a ata notarial é exigida sim. Então é importante aqui trabalhar sobre esse assunto. Perguntas importantes, perguntas que foram feitas e eu quero tratar com você também. Professor Júlio, a adjudicação compulsória é uma forma melhor, mais rápida, mais séria que o uso capião? Se for caso de adjudicação, nós vamos usar. Se não for, eu uso capião. E fala, mas se o nosso cliente tem os requisitos para fazer uso capião, eu não vou tentar a adjudicação para depois tentar o uso capião. O uso capião é a forma originária. Eu tento o uso capião porque muitas vezes eu vou conseguir sucesso na demanda com mais facilidade. Então, cuidado com isso. Tá? A adjudicação compulsória eu vou usar quando não cabe o uso capião, quando o meu cliente não tem os requisitos para fazer o uso capião. Aí sim eu vou acabar deixando de lado e vou trabalhar em cima de uma situação diferente, que é o uso capião, que é uma forma originária. Então fique atento em relação a isso, tá bom? A adjudicação compulsória é a forma preferencial de expropriação de bens no novo CPC, no atual CPC, e tem como prioridade sobre outras formas na execução. Na regularização de imóveis também é uma forma de regularizar imóveis, mas nem sempre eu vou usar, porque talvez se o meu cliente tem aí de fato os requisitos pressupostos do capião, eu vou trabalhar com os requisitos que ele tem, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso para que a gente possa ter sucesso em relação ao pedido, tá bom? Legal. Grandes novidades a respeito da adjudicação compulsória, né? Grandes novidades. Eu, até numa palestra da UB, a qual eu tive a honra de proferir, acredito que a adjudicação compulsória ela vai acabar pegando, né? Não que o uso capião não tenha dado certo, que deu super certo, mas vai dar muito, a adjudicação compulsória vai ser muito utilizada. Hoje o advogada que enxerga a adjudicação compulsória, por que fazer judicial se não tem litígio? Vamos fazer essa judicial. Diferente do uso capião, que nós somos obrigados a fazer judicial, porque o cliente não tem documentos, não tem provas, o cartório de imóveis competente é conservador e não fará o registro. Muitas vezes eu sou obrigado a fazer judicial porque, além de provas, além do cartório, talvez eu também não tenha condições de fazer no cartório, porque eu vou usar como matéria de defesa, eu vou instruir melhor o processo. Então, o uso capião, acho que não vai mudar muito, por mais que nós tivemos o provimento 65, que ajudou no avanço da aplicabilidade da adjudicação compulsória, mas a adjudicação compulsória extrajudicial, acredito que nós vamos usar muito mais na prática do que propriamente o uso capião extrajudicial, que deu certo, mas muitas vezes não dá para usar em virtude do caso concreto, do que eu acredito que a adjudicação compulsória nesse sentido será um sucesso. Então é importante bater um papo sobre isso. Legal, lotada a sala aqui, que legal, hein? Fico contente com isso. Bom dia, Delmo, bom dia, viu? O Delmo faz uma pergunta aqui, lembrando que esse é o plantão de dúvidas e oficina de prática da pós de Direito Notarial e Registral, com ênfase em advocacia extrajudicial e regularização de imóveis, essa pós da Escola Superior Universitária, www.portaliso.com.br. Eu oriento a todos a entrarem no site para fazer os cursos gratuitos, com certificados, homologados pelo MEC, principalmente quem é da área do direito, quem não é também, se gosta do assunto, fica à disposição. Tá bom? Legal. O Delmo pergunta aqui, professor, gostaria de que me respondesse uma pergunta. Estou com um imóvel que nunca foi registrado, imóvel urbano. Se esse imóvel nunca foi registrado, me parece que não tem matrícula.
Se não tem matrícula, você pode usar, dependendo da posse que você tenha, o uso capião de vício registral. É um uso capião específico para dar matrícula ao imóvel, ok? Se esse imóvel tem matrícula, um título de origem, seja uma transcrição, também dá para fazer uso capião se você tem os pressupostos. Então, Delma, me parece que você pode fazer uso capião. Só queria saber o tempo de posse que você tem, tá bom? Se você puder falar, eu agradeço também. Enquanto você manda aqui para mim o tempo de posse, deixa eu respondendo aqui, dando bom dia aqui. O Pedro Angel também, bom dia. Olha, Aline Fontura. Aline, obrigado por estar assistindo as aulas, viu? Com muito carinho. Suas aulas são maravilhosas. Professor, obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. O título hábil para a dedicação pode ser o contrato de compra e venda. Isso, pode ser o contrato de compra e venda, pode ser uma cessão de direitos possessórios, pode ser uma cessão de direitos hereditários. O contrato tem que ser bem feito e respeitando a formalidade, né? Como assim, professor Júlio? Cessão de direitos hereditários tem que ser feita por escritura pública e a anuência de todos os herdeiros. Então, respeitando a essência, as formalidades, pode ser usado compra e venda perfeito também, tá bom? Suzana, bom dia. Que legal, sala cheia, hein? Que bacana. O Delmo, então, Delmo, não sei o tempo de posse, hein? Mas dependendo do tempo de posse, você pode usufruir do uso capião, sim. E dependendo do tempo de posse, se for 5 anos o condicional, se for 10 anos o ordinário, se for 15 anos o extraordinário. Se tiver moradia habitual, reduz de 15 para 10. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Legal, gente. Eu quero convidar todos que estão assistindo aqui, vamos ter um curso presencial no escritório, no meu escritório, em parceria com a Escola Superior Universitária também. No bairro do Ipiranga, próximo do metrô, no metrô Alto do Ipiranga, Sacomã, linha verde, aquela linha da Paulista. Eu quero convidar você, o último curso que nós fizemos de uso capião e regularização de imóveis na prática, nós tivemos alunos aqui de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então eu convido você a participar. Vai ser sábado agora, tá? Sábado agora. O curso é das 8 às 17, 16, 17 horas. É um curso presencial. Você vai tomar café comigo, comer pão de queijo aqui comigo, vai almoçar aqui perto. E é um curso muito legal, baseado em casos práticos, tá bom? Nós temos ainda algumas vagas, se você quiser participar, entre em contato. Lembrando também, fique atento às minhas redes sociais, nós vamos ter um curso de locação, prática locação também. Se você precisa desse curso, então também estará à sua disposição, tá bom? Quem quiser fazer o curso, entre em contato nesse telefone que está aparecendo aqui, ó. Ou no 20615649, DDD 11, ou no WhatsApp 11 97685 3891. Tá? Se você quiser fazer o curso, tanto o curso de locação, que é online, ao vivo, ou o curso presencial de uso capião. Tá bom? Legal. Gente, quero agradecer a todos, muito obrigado por terem participado da aula, do plantão de dúvida. Contem comigo, fiquem com Deus, uma ótima semana para nós. Muito obrigado, tá bom? Saúde, paz, amor, cabeça boa, não é só cuidar do físico, mas da mente também, né? Hoje a gente precisa desligar um pouquinho, cuidar da mente para que a gente possa ajudar todo mundo, a quem a gente ama. Precisa estar bem da cabeça, eu falo. Então precisa cuidar da mente, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima aula, hein? Tchau, gente. Obrigado. Aline, Suzana, Delmo, o Pedro, Rogério, a Jéssica. Obrigado, Jéssica. Dr. Moraes, que está aqui conosco. Dr. Moraes, que é oficial de cartório, do primeiro registro de imóveis. Legal. Aluno nosso da pós, hein? Olha o Rogério aqui, que é defensor público. Samuel e a Ingrid, ambos são procuradores, estão aqui conosco, aluno da pós. Que legal. Abraço, Aline, Samuel. Muito obrigado, gente. Um ótimo dia. Fiquem com Deus.